O segundo pedido do Pai Nosso é: venha a nós o vosso reino. O que é um reino? O reino é onde existe ordem, é onde existe lei. Quando você diz, venha a nós o vosso reino, você está pedindo para Deus governar a sua vida. De forma muito clara. E ao mesmo tempo você está admitindo, eu ainda sou um estrangeiro nisso aqui. Dizer que somos estrangeiros significa admitir que ainda não vivemos como os santos vivem. É por isso, inclusive, que quando a gente lê a Bíblia, ou a vida dos santos e dos profetas, muitas coisas parecem estranhas. Mas não são eles que são estranhos, somos nós. Eles vivem dentro do reino de Deus. A gente tá olhando de fora. No capítulo anterior, vimos que o primeiro passo espiritual é reconhecer que não sabemos o valor real das coisas que nos acontecem. Não adianta simplesmente pensar, não sei de nada, e decidir de qualquer jeito. Porque, bom, nós ainda somos responsáveis pelas nossas ações. Então, reconhecer a ignorância ajuda a lidar com o que acontece conosco. Mas não resolve o problema de como decidir. Para decidir bem, precisamos estar dentro de uma ordem, um reino, onde existem regras que orientam as nossas ações. Estar nesse reino significa ter um guia seguro, onde a gente sabe, pelo menos em parte, as consequências das nossas escolhas. O homem ele tem um papel específico. Ele não controla os seus desejos, nem a sua inteligência. Ele também, muito menos, ele controla o mundo, mas ele controla suas ações. E para que essas ações estejam de acordo com o reino de Deus, surge a segunda atitude espiritual, a mansidão. Bem-aventurados os mansos. É a disposição de seguir um modelo, obedecer a um ensinamento, aceitar uma orientação. Ou seja, o primeiro passo é a pobreza de espírito. Reconhecer que você não sabe. O segundo é a mansidão, é aceitar ser guiado. E isso é necessário porque nem tudo na lei de Deus é imediatamente compreensível. Tá, alguns mandamentos fazem sentido na hora quando você lê. Alguns parecem óbvios, outros não. Por exemplo, tá, a gente sabe que rezar é importante, mas nem sempre entendemos por que deve ser todos os dias. Por que eu não posso rezar uma vez por semana? Nesses casos, precisamos de mansidão. Obedecer mesmo sem entender totalmente. E isso é, na prática, obediência ao Pai. Se vocês quiserem, vocês podem se lembrar da frase do Padre Paulo Ricardo que diz: olha, Jesus é inteligente e você é burro. Alguns mandamentos de Deus parecem difíceis porque entram em conflito com os nossos desejos naturais. Por exemplo, não é algo espontâneo para a maioria das pessoas querer rezar todos os dias. Aliás, às vezes, fazer isso parece até um sacrifício. Mesmo assim, quando a pessoa se esforça para aceitar esses mandamentos, especialmente os que pedem alguma ação, como rezar, fazer o bem, ela começa a desenvolver uma atitude de mansidão. Com o tempo, essa atitude abre espaço para um dom espiritual. O segundo dom do Espírito Santo, o dom da piedade. E isso vale também para coisas difíceis de entender nas Escrituras. Como, por exemplo, quando fala nas Escrituras que Deus se arrepende. Parece que Deus se arrependeu de fazer alguma coisa. Como Deus pode se arrepender? Ou então aquelas longas genealogias que parecem inúteis. Fulano que é filho de não sei quem, que não é filho de não sei o que, que veio de não sei da onde. Essas coisas, elas podem parecer estranhas ou até sem sentido, mas o manso, ele não rejeita. Ele aceita que ali existe um significado que ainda não compreende. Não estaria ali se não tivesse um motivo, se não tivesse algum significado. Mas o manso não rejeita. Ele aceita que ali existe um significado que ele ainda não entende. A mansidão, então, ela é uma forma de respeito profundo pela palavra de Deus. E essa atitude de reverência e aceitação permite que Deus conceda o dom da piedade. E o que é a piedade? A piedade é um dom que faz a pessoa se inclinar naturalmente a imitar aquilo que ela ama, especialmente a Deus e as coisas de Deus. Você aceita os mandamentos até os que não entende. E com o tempo isso muda você por dentro. As escrituras e a vida dos santos deixam de parecer algo distante e passam a fazer sentido dentro da própria vida da pessoa. A sua vida começa a parecer com o que está nas escrituras. Você vai vivendo as coisas e pensa, isso aqui eu já li, eu já vi isso aqui. E esse dom, inclusive, ele pode ser cultivado com a leitura frequente das escrituras. A leitura da vida dos santos, a oração. Ah, mas como isso funciona? Funciona assim, a pessoa lê, encontra algo estranho ou difícil de entender, em vez de rejeitar aquilo, aceita com humildade. Diga internamente, o estranho sou eu, e continua sua leitura ou continua sua vida, sei lá. Com o tempo, aquilo começa a fazer sentido de forma pessoal. A mansidão, então, é essa decisão prática. Aceitar a palavra de Deus como lei, mesmo sem entender tudo.
O resultado final é a realização da segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Percebam que a ideia de herança e a ideia de terra passam uma sensação de firmeza, estabilidade. Quando a pessoa começa a ver a sua própria vida refletida nas escrituras, ela ganha segurança para viver. No começo, no primeiro passo, havia insegurança. Eu não sei o que é bom para mim. Agora, no segundo, surge o oposto, é uma firmeza interior. É quase como se no primeiro pedido, no santificado seja o vosso nome, perdêssemos nossas opiniões, e no venha a nós o vosso reino, nós aceitamos agora a opinião, entre aspas, de Deus. Que não são opiniões, evidentemente. A opinião de Deus é a verdade. Quando recebemos o dom da piedade, essas palavras começam a fazer sentido real na nossa vida. Elas passam a explicar o que acontece conosco. E agora, isso é importante. O caminho não é tentar, à força, agir perfeitamente segundo a Bíblia. Não, eu vou ler a Bíblia de capa a capa e pronto, tô santo. Não, não é isso. O caminho é pedir, venha a nós o vosso reino, e aceitar com mansidão, aos pouquinhos, o que não entendemos, e ler constantemente as Escrituras. A partir disso, o dom da piedade, que é uma ação de Deus, vem naturalmente. E com ele, a herança da terra, a segurança interior, a segurança da orientação. Lembra o que eu falei? Nós formamos opinião para agir e nos orientar no mundo. E nós ganhamos essa orientação por meio das escrituras e do dom da piedade. Esse estado de insegurança foi substituído por um estado de segurança interior. Os dois primeiros passos são nossos: pedir e aceitar. Os dois últimos são de Deus: transformar e dar firmeza. Então, o segundo ciclo do Pai Nosso pode ser resumido mais ou menos assim: venha a nós o vosso reino. Pedimos para entrar no reino de Deus e para que ele governe a nossa vida segundo a sua lei. Bem-aventurados os mansos. A mansidão é aceitar a palavra de Deus, principalmente quando ela parece estranha ou difícil. Aceitar só o que concorda com a gente é fácil. Mansidão é aceitar o que não entendemos. Sem isso, pedir para ser julgado por Deus é perigoso, porque já estamos desobedecendo. E com esse pedido e com essa postura, com o tempo recebemos o dom da piedade. As situações da vida começam a lembrar automaticamente das escrituras e dos santos, mostrando como devemos agir. E aí a recompensa, porque herdarão a terra. Isso traz segurança. Percebemos que a lei de Deus realmente explica a nossa vida. E começamos a sentir firmeza e confiança no caminho. Os ensinamentos, como o Pai Nosso, as bem-aventuranças e os dons do Espírito Santo, eles não são regras. Eles são uma técnica. Ou seja, eles indicam como devemos orientar a nossa vontade. O que a gente deve querer interiormente. Cada pedido do Pai Nosso começa com um pedido a Deus e depois implica uma atitude interior. Não é uma ação específica, mas é uma forma de se posicionar. Se posicionar diante das nossas próprias opiniões. Agora, do segundo pedido, se posicionar diante das escrituras. E da vida espiritual como um todo. Somente o indivíduo pode representar a humanidade inteira. Essas atitudes espirituais só podem ser vividas concretamente na consciência de cada pessoa individual. Não existe uma renúncia coletiva que seja verdadeira. Só indivíduos, por livre e espontânea vontade, podem renunciar de verdade. Uma coletividade, como a sociedade, é apenas a soma de ações externas das pessoas. É a interação entre as pessoas, entre os indivíduos. Por isso que, espiritualmente falando, um indivíduo é mais completo que uma coletividade. Porque só ele pode viver essas coisas por dentro. Uma sociedade, ela até pode ser melhor ou pior, dependendo das regras que ela segue. Mas ela não pode amar a Deus nem se unir a ele. A sociedade não pode amar. O Pai Nosso não tá te dando um checklist de ações. Uma to-do list. Ela tá moldando o teu desejo. E, aliás, é basicamente isso que é ser santo. É querer cada vez mais o que Deus quer. E esse capítulo, ele é encerrado com a seguinte frase: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos.